Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um trabalho acadêmico super interessante. Um projeto de pós-graduação que traz uma solução bem tecnológica para um problema que, infelizmente, só cresce: a gestão de desastres. Vamos entender juntos como o uso de drones pode, de fato, mudar o jogo nas estratégias de prevenção e resposta. Bom, o título do trabalho já diz bastante. Implementação de drones na gestão de riscos e desastres. Um modelo inovador para a defesa civil de Minas Gerais. Ou seja, o foco aqui é bem específico. Usar essa tecnologia para otimizar o trabalho de um órgão que é simplesmente fundamental. E para a gente entender a seriedade e a base desse estudo, é super importante saber de onde ele vem, né? Esse é um projeto de intervenção, que é o trabalho de conclusão de curso do Evandro Gilberto Ávila de Souza, com orientação do professor Luiz Gustavo Schroeder e Braga. Foi desenvolvido na especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e concluído em 2024. Então, a grande pergunta que esse trabalho tenta responder é: como é que os drones podem, na prática, otimizar a gestão de riscos em Minas Gerais? E olha, a análise vai muito além de só comprar drones. A ideia é investigar o potencial deles para melhorar o ciclo completo da gestão de desastres, desde a prevenção até a resposta. Mas antes de falar da solução, a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema, certo? E quando a gente fala de Minas Gerais, o desafio é realmente grande e, infelizmente, está crescendo. Olha só esse número, que dá uma dimensão do desafio no país inteiro. De acordo com dados do governo federal que estão na pesquisa, quase 2.000 municípios brasileiros, para ser exato, 1.942, estão em áreas com risco de deslizamento de terra e inundações. É muita coisa. E esse cenário, claro, tem um impacto humano gigantesco. Estamos falando de quase 9 milhões de pessoas, 8,9 milhões, que vivem nessas áreas de risco por todo o Brasil. Agora, trazendo a lupa para Minas Gerais, o estudo mostra que mais de 10% da população do estado está exposta a esses perigos. E isso, sem dúvida, acende um alerta sobre a urgência de encontrar estratégias que sejam mais eficazes. Ok, agora que a gente já entendeu a dimensão do problema, vamos para a solução que o estudo propõe. E é aqui que entram os drones, apresentados não como um acessório, mas como uma ferramenta estratégica de altíssimo impacto. Para a gente captar bem o papel dos drones, vale a pena lembrar o que exatamente faz a Defesa Civil. A definição oficial que o trabalho traz mostra que a atuação deles vai muito além do socorro imediato. Envolve prevenção, assistência, recuperação, é um ciclo completo. E o interessante é que os drones podem ajudar em todas essas frentes. A grande sacada dos drones é a versatilidade deles. Pensa só, eles servem tanto para identificar de forma precoce uma vulnerabilidade, tipo uma encosta que pode deslizar, quanto lá na frente, na hora da resposta ao desastre, mapeando as áreas afetadas para direcionar melhor os recursos e até ajudar na busca por pessoas desaparecidas. E um ponto muito forte desse projeto é que ele não fica só na teoria, sabe? A proposta é toda baseada em evidências, em casos reais onde a tecnologia de drones já provou seu valor em cenários de desastre de verdade. O estudo destaca um evento em particular que foi um verdadeiro divisor de águas: o terremoto de 2015 no Nepal. Essa citação que está aí, retirada da base teórica do trabalho, mostra como aquele evento extremo consolidou a ideia de que drones não são um luxo. Eles são, de fato, ferramentas essenciais. E os resultados práticos lá no Nepal foram impressionantes. Drones conseguiram mapear áreas críticas em questão de minutos, algo que levaria horas se fosse feito a pé. A informação chegando em tempo real foi crucial. Tem até um estudo citado no trabalho de um pesquisador chamado Pudassine, que aponta uma redução de até 70% no tempo de resposta em algumas operações. Não é à toa que essa experiência toda transformou o Nepal numa referência na região. Mas não precisa ir tão longe. O estudo também mostra que isso é totalmente aplicável aqui no Brasil e cita um exemplo bem recente e forte: o modelo usado no Rio Grande do Sul durante as enchentes de 2024. Os resultados por lá também foram muito significativos para otimizar a resposta. Olha só esse dado, que foi reportado pela Gaúcha ZH. O uso de drones conseguiu reduzir o tempo de resposta em 40%. 40%. Essa eficiência pode ser a diferença entre a vida e a morte numa operação de resgate, né? E ela fica ainda maior quando se usa tecnologias como sensores térmicos, que ajudam a achar pessoas, e inteligência artificial, que processa as imagens muito mais rápido. Agora, apesar desse potencial todo ser bem claro, a gente sabe que colocar isso em prática não é tão simples. Existem barreiras importantes e o trabalho acadêmico também se dedica a analisar quais são esses desafios.
O ponto central aqui é que não basta só comprar os drones. O estudo aponta vários desafios. Tem os regulatórios, como conseguir autorização para voar, os operacionais, que é a necessidade de treinar as equipes direto, e, claro, o investimento, que precisa ser contínuo. Talvez o mais complicado de todos seja o desafio institucional, que é fazer com que os diferentes órgãos do governo conversem e trabalhem juntos, de forma alinhada. Bom, estamos chegando na parte final da nossa análise. Então, o que a gente pode tirar de mais importante desse projeto de intervenção? Basicamente, o trabalho desenha um caminho bem claro. A grande recomendação é adotar a tecnologia de forma sistemática, não só em casos isolados. É preciso aprender com os modelos que já deram certo. O objetivo final é superar aquelas barreiras todas com muito planejamento estratégico, para, no fim das contas, transformar a gestão de desastres. Deixar de ser um sistema que só reage para ser um sistema que se antecipa e é muito mais eficiente. E no final de tudo, o que fica é a certeza da qualidade desse trabalho. Ele não é só um exercício teórico, sabe? É um plano estratégico que pode ser aplicado na vida real, e isso reforça o compromisso da Universidade Federal de Juiz de Fora em formar profissionais preparados para propor soluções concretas e éticas para os grandes desafios da nossa sociedade. E olha, divulgar conhecimento acadêmico de qualidade como este é fundamental. Por isso, para que mais gente possa ter acesso a essas análises tão importantes, fica aqui o convite para seguir o canal, curtir o conteúdo e, claro, compartilhar. Um aviso importante: esta apresentação é uma síntese automatizada do trabalho original, ok? Ela foi produzida com o apoio de inteligência artificial justamente para facilitar o acesso a essa informação. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Os drones já são uma ferramenta super poderosa hoje, mas a gente olhar para o futuro, com as mudanças climáticas ficando cada vez mais intensas, que outras tecnologias inovadoras a gente vai precisar integrar na gestão de riscos para conseguir proteger a população? A discussão, com certeza, está só começando.